Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor Deus e meu Pai, nós te louvamos ainda em Teu nome, nós adoramos o Senhor. Inicialmente apresentamos a vida do Guilherme nas Tuas mãos, que ele seja um canal do Senhor para trazer a Tua palavra às nossas vidas. Leve-nos cativos neste momento, ó Pai, tira todo o espírito de dispersão em nome de Jesus, que possamos ouvir a voz do Senhor através da vida do Guilherme, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Irmãos, abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Amém? Essa palavra, eu já ministrei ela no meu grupo familiar, então quem é do meu grupo vai pensar assim, poxa, de novo. Mas é uma palavra que Deus tocou muito forte no meu coração, e Deus passou muito tempo me falando a respeito dela e me repreendendo em alguns pontos que essa palavra ela puxa uma repreensão natural. E eu me senti repreendido e confrontado por Deus, e eu senti de Deus de trazer essa palavra aqui nessa noite. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal dos céus. Mas ele respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Agora abram suas Bíblias para mim em Lucas 11, 29. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é essa geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem, ou seja, Jesus, também será um sinal para esta geração. Amém? Senhor, essa é a Tua palavra, ó Pai, abençoa-nos, ensina-nos nessa noite, ó Pai, toca os nossos corações, Senhor Deus, que nós estejamos abertos para o Teu ensinamento, para a Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Amém? Bom, a primeira coisa, quando a gente lê esse trecho, a gente fica encucado. Poxa, o que será esse sinal do profeta Jonas? Né? Quantos aqui conhecem a história do profeta Jonas? Levanta sua mão. Amém? Eu acho que essa é a história mais conhecida no meio da igreja. Se você perguntar para qualquer criancinha de 6 anos dentro da igreja, ela vai saber quem que é o profeta Jonas, porque é a história mais ensinada na salinha das crianças, em todas as igrejas, porque é uma história muito pitoresca, é uma história muito ilustrativa. E quando a gente ouve, é tão pitoresca que a gente tende a pensar que é apenas uma fábula, que é uma lenda, mas não é. É uma história que realmente aconteceu. Jonas foi um personagem real, foi alguém que foi comissionado por Deus para certa missão. E essa missão está lá no livro de Jonas, no Velho Testamento. Mas antes eu queria fazer uma observação acerca de quem foi Jonas, né? Jonas, ou Ioná, né, no hebraico. Engraçado que o nome Jonas, ele significa pombo, ou pomba. Talvez no sentido de mensageiro, aquele que leva a mensagem da paz, né? Jonas, ele nasceu na Galileia, numa cidadezinha perto de Nazaré. Fazendo um parênteses, Jonas, ele já é uma prova que os fariseus estavam errados quando eles falaram que nenhum profeta tinha saído da Galileia, que nada de bom tinha saído da Galileia. Jonas tinha saído da Galileia, Miqueias também.
Amém? Fecha parênteses. Bom, Jonas, ele profetizou na época do rei Jeroboão II, rei de Israel, que reinou no século VIII a.C. E Jonas, ele foi o único profeta no Velho Testamento que pregou para os gentios. Então, nós temos aí na vida de Jonas um grande paralelo com a vida de Cristo. Assim como Cristo, Jonas era da Galileia. Jonas, ele teve um ministério muito forte entre os gentios, assim como Jesus. A Bíblia fala que a região que estava nas trevas resplandeceu grande luz. Eu não lembro qual que é a passagem agora. Só me veio... Não lembro qual que é a referência. Depois vocês procurem na Bíblia. Mas existe um grande paralelo entre Jonas e Jesus. E eu acho que o maior paralelo que existe é esse do sinal do profeta Jonas. Em Mateus 12, 39, também fala assim, pois Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quem conhece a história de Jonas, Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, ou na barriga da baleia, segundo Mateus. E Jesus, da mesma forma, esteve 3 dias e 3 noites, morto, sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Mas vamos conhecer um pouco mais acerca dessa história do profeta Jonas, porque é o centro aqui do que Jesus quis dizer. O que seria mais especificamente esse sinal do profeta Jonas? Quem tiver oportunidade, abra comigo no livro de Jonas, que a gente vai seguir ele essa noite. Amém? Bom, a história de Jonas, ela começa assim, E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Para quem não sabe, Nínive era a capital do Império Assírio. Na época, era o maior império que existia na região. E os assírios, eles eram um povo meio peculiar, porque eles eram um povo muito cruel. Eles eram um povo cruel até dizer chega, digamos assim. A crueldade, ela fazia parte da própria religião assíria. Conta a história que os assírios, eles costumavam pegar os povos que eram capturados e empalar esses povos na entrada das cidades. Para quem não sabe, empalar é fincar a pessoa numa estaca de madeira. Então deixava a pessoa fincada, atravessada, na porta da cidade. Imagina a dor que era você ficar lá, fincado, agonizando no sol. Era picolé de gente. Parabéns, isso mesmo. Outro costume que eles tinham, que é, assim, de se espantar, os assírios, eles tinham o costume de esfolar os povos conquistados. Eles pegavam e jogavam eles nas pedras, assim, e esfolavam. Outra coisa, eles costumavam tirar a pele daquelas pessoas que eles conquistavam, e eles pegavam essa pele e botavam nos muros de fora da cidade. Para que eles faziam isso? Primeiro, que era próprio da religião deles. A religião assíria, ela trabalhava com a questão da conquista, de você infligir castigo sobre o povo conquistado. Mas também eles faziam isso para botar medo nos povos conquistados. Nós somos um povo violento e nós somos um povo guerreiro. Então vocês tomem cuidado com a gente. Tá certo? Outra coisa que eles faziam, eles costumavam mutilar os povos conquistados. Cortava orelha, nariz. Diz a história que eles chegavam a fazer construções, grandes construções, só com o crânio dos povos conquistados. Você já imaginou? A gente vê, deve ser mais ou menos igual nessas pirâmides astecas. Quem já teve a oportunidade de ver os documentários sobre os astecas, sobre os rituais deles, eles trabalhavam muito com a morte e com exibir os crânios dos inimigos. E era mais ou menos isso que os assírios faziam. Os assírios eram um povo muito, muito cruel. E o povo assírio, como povo cruel, ele infligiu também grande crueldade aos israelitas, que eram mais ou menos vizinhos ao Império Assírio. E
E o povo israelita foi um povo que sofreu muito nas mãos do Império Assírio. Foi um povo que sofreu fome por causa dos ataques assírios, que sofreu uma série de privações. Mas não só... os assírios não só eram um povo cruel, como eles também eram um povo muito idólatra. A história conta que eles eram um povo que tinha um costume de fazer grandes rituais de orgia à deusa da fertilidade, e eles tinham uma prostituição ritual, em que eles ficavam num templo e eles se prostituíam, e o dinheiro daquela prostituição eles davam como oferta para o Deus do templo, para o Deus do templo que eles serviam, mais ou menos no modelo do culto que era realizado para a Diana dos Efésios, né? Quem esteve na escola dominical viu, né? Então eles eram um povo muito idólatra, e eles eram um povo extremamente cruel, e a Bíblia conta que aquela crueldade, aquela maldade daquele povo era tão grande que ela subiu até Deus nos céus, e Deus se incomodou com aquilo. E Deus é um Deus justo. Deus não pode deixar o pecado sem castigo. Se Deus deixa o pecado sem castigo, se Deus deixa a maldade sem castigo, Deus deixa de ser justo. Mas Deus também é bom. Deus não queria a morte daquele povo. Deus queria dar a eles uma chance de se arrepender. Então o que Deus fez? Deus foi até Jonas e falou: Jonas, olha aqui, tem um povo lá, o povo da cidade de Nínive. Vai até eles e fala que eu vi a maldade que eles estão fazendo, e que se eles não se arrependerem, eu vou até eles, eu vou destruir eles. Tá certo? E Jonas, como bom israelita, né, como eu disse, o povo de Israel foi um povo que sofreu muito nas mãos dos assírios. Deve ser mais ou menos igual os vilanovenses se sentem na mão do Goiás, né? Os vilanovenses ouvem o Goiás, já tremem de medo, né? Eu ia contar uma piadinha aqui do Vila Nova, mas é melhor não. Bom, e Jonas, ele quando Deus falou aquilo para ele, Jonas pensou assim: meu Deus do céu, eu vou ser usado para livrar. Deus quer que eu vá e pregue para o inimigo do meu povo, para aqueles cães sarnentos que toda hora vem aqui guerrear contra o meu povo. Tá doido, eu não vou lá. Eu não vou ajudar aqueles caras, aqueles fedidos. Para não usar um xingamento, né? Eu creio que ele deve ter pensado um grande xingamento com relação aos... Porque o povo de Israel sofreu muito na mão dos assírios. E a Bíblia conta assim, que Jonas, quando ele ouviu a palavra de Deus, ele se levantou para fugir da face do Senhor. Ele pensou assim: não, eu não vou atrás dos assírios, eu vou fazer o seguinte, eu vou fugir de Deus. Eu vou para onde Deus não pode me achar, porque eu não vou ajudar o povo de Nínive. Eu quero que eles morram, que eles vão para outro lugar, mas eu não vou ajudar eles. E a Bíblia conta que Jonas ele desceu até a cidade de Jope, que é uma cidade ali na margem do mar Mediterrâneo, e Jonas tomou um navio que ia até a cidade de Tarsis. Tarsis, para quem não conhece, fica na região de onde fica hoje a cidade de Sevilha, na Espanha. Então você pensa, o Império Assírio fica mais ou menos, eu não sou muito bom de geografia, fica mais ou menos ali na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, o Irã, né? E Sevilha fica na Espanha. Então, são regiões totalmente opostas. Os teólogos falam que a distância entre as duas localidades é mais ou menos 4.000 quilômetros de distância. Imagina, Jonas, ele queria ir longe, ele queria fugir mesmo. Jonas não queria ser usado por Deus para ajudar aquele povo. E Jonas foi lá, todo pacato cidadão, tomou o barco e foi seguir a sua vida, né? Pensou, não, Deus não vai me achar aqui no meio do barco. Mas como todos nós sabemos, Deus é um Deus onipotente, onipresente e onisciente.
Deus sabia onde Jonas estava. Deus sabia que Jonas estava fugindo e Deus sabia o que Jonas estava pensando. Deus sabia até mesmo qual era o plano de Jonas, antes mesmo de Jonas tomar aquela decisão de fugir diante de Deus. Então, o que aconteceu? A Bíblia conta que Deus pegou e mandou uma tempestade por sobre o navio que Jonas estava. Diz que era uma tempestade muito forte. Está mais ou menos aqui no versículo 4. Diz assim, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio que Jonas estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormiu um profundo sono. Estava todo mundo morrendo de medo daquela tempestade. Estava todo mundo pensando assim, não, a gente vai morrer aqui, velho. Não tem jeito. E eu não sei quantas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de estar dentro de um barco no mar, mas a sensação é horrível. Você sobe, você desce e parece que aquilo lá vai virar de uma hora para outra. E olha que eu andei de barco no mar, no sol. Imagina como seria numa tempestade, né? Então eu imagino o que aqueles marinheiros devem ter pensado naquela hora. A gente vai morrer aqui. E a Bíblia conta que eles começaram cada um a orar a seu Deus, né? Não sei qual era o Deus daqueles marinheiros, né? Talvez um orou para Baal, outro orou, não sei, para o Maradona, né? Não sei se Maradona já era Deus naquela época, idolatrado. Mas a Bíblia conta que eles começaram a orar para os seus deuses e aquela tempestade não passava e Jonas, o danadinho do Jonas dormindo no fundo do barco, né? E de certa forma eu penso que ele devia saber que aquilo tudo era por causa dele, senão ele não teria ido para o fundo do barco dormir, ele teria ficado lá em cima tentando ajudar os marinheiros. E diz a Bíblia no versículo 6, né, que o mestre do navio, o capitão do navio, chegou para junto de Jonas e falou assim, que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Bom, eles estavam morrendo de medo ali no meio daquela tempestade. E eles decidiram, não, vamos tirar a sorte aqui para a gente saber quem é que trouxe esse mal para a gente. E não que lançar sorte vai indicar quem é que realmente trouxe o mal, mas Deus, como aqueles marinheiros eram supersticiosos, e Deus estava tentando trazer Jonas de volta para a missão, Deus fez com que a sorte caísse em Jonas. E aqueles marinheiros olharam para Jonas assim, quem que é você, meu filho? Que Deus que você serve? O que você está fazendo que tem essa tempestade aqui? O que você fez para o seu Deus para estar essa tempestade aqui? Você é algum fugitivo? Você tem algum crime na sua conta? O que aconteceu? E a Bíblia conta que Jonas chegou e falou assim, não, eu sou hebreu, eu sirvo o Deus que fez os céus e a terra. E essa tempestade aqui é porque eu estou fugindo dele. Eu devia estar em Nínive pregando e eu estou fugindo. Então, essa tempestade aqui é por minha causa, mas não tenham medo. É só vocês me lançarem no mar, que essa tempestade vai acabar. E eu fico pensando assim, Jonas era tão cabeça dura, mas tão cabeça dura. Se fosse eu teria falado assim, não, tudo bem, a tempestade é por minha causa. Virem o barco e vamos todo mundo de volta que essa tempestade é porque eu estou desobedecendo a Deus. Eu me arrependi, eu vou lá pregar e Deus vai parar essa tempestade. Mas não, ele falou assim, me joguem no mar. Jonas estava tão decidido em não obedecer a Deus que ele falou assim, eu morro, mas não ajudo aquele povo. Que é desgraçado. Eu morro, mas não ajudo. E engraçado, né? A Bíblia conta daí que os marinheiros, nós vamos tentar remar para a terra. Mas não adianta, porque
a disposição de Jonas era de não ajudar os ninivitas. Engraçado, quando a gente estuda essa história de Jonas, a gente vê o seguinte, que assim como Jonas, nós que cremos em Deus, nós que servimos a Deus, quando nós estamos desobedecendo à vontade de Deus, quando nós estamos frontalmente desobedientes à vontade de Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, elas também sofrem. Assim como os marinheiros que estavam junto com Jonas sofreram, as pessoas que estão à nossa volta, elas sofrem quando nós desobedecemos a Deus. Você tem uma empresa, você tem um escritório, se você está desobedecendo à vontade de Deus, conscientemente, você está desobedecendo porque você não quer obedecer. Pode ter certeza que as pessoas que estão ao seu redor, elas vão sofrer alguma consequência daquilo. Assim como os marinheiros que estavam com Jonas sofreram. E a Bíblia conta que chegou um momento que eles falaram assim, não, vamos realmente tirar esse homem do mar, porque o navio vai naufragar. Nós vamos perecer junto com ele. E a Bíblia conta que eles atiraram Jonas no mar, e no momento que eles atiraram Jonas no mar, a tempestade cessou. E diz que foi tanto o espanto daqueles marinheiros que eles começaram, eles se ajoelharam e começaram a agradecer a Deus. Eles devem ter se convertido na hora. Caraca, nunca vi uma coisa dessa. Esse Deus é forte mesmo. E Jonas ali no mar, a gente fica pensando assim, poxa, ele deve ter pensado, agora eu vou morrer mesmo, agora se foi. Mas não, Deus não deixou Jonas morrer. Deus ainda tinha um trabalho para Jonas fazer. A Bíblia conta que Deus mandou um grande peixe engolir Jonas. E na barriga daquele peixe, Deus manteve Jonas vivo. Não era o plano de Deus que Jonas morresse ali. Deus deve ter, eu imagino Deus chegando assim, ó, você acha que você vai morrer aí, Você acha que você não vai cumprir o que eu te mandei fazer? Eu vou te manter vivo aí, seu desobediente. E a Bíblia conta que Jonas permaneceu vivo na barriga daquele peixe 3 dias. E diz que no 3º dia Jonas começou a orar para Deus. Imagina, a oração de um homem que está 3 dias na barriga de um peixe. Vocês já foram em peixaria? Já tem alguns peixes que o cheiro é muito forte. Imagina você 3 dias na barriga de um peixe, sentindo aquele cheiro e o cheiro dos restos de comida ali na barriga, e o peixe subindo e descendo nas águas, e você com enjoo. Deve ser uma coisa terrível, né? A agonia foi tanta que no 3º dia Jonas chegou e orou para Deus, não, Deus, me perdoa, me tira daqui. Eu vou cumprir a tua vontade, me manda de volta. E a Bíblia diz que Deus pegou e fez o peixe vomitar Jonas na praia. E quando o peixe vomitou Jonas na praia, Deus chegou e falou para Jonas, assim, está no capítulo 3, versículo 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Vai lá, Jonas, prega o que eu já tinha te mandado você pregar. E não seja desobediente dessa vez. E a Bíblia conta que Jonas pegou e tudo bem, não tem outra alternativa, eu vou lá pregar. Não tem como fugir de Deus, eu vou lá pregar. E Jonas chegou a Nínive e começou a pregar. A Bíblia conta, ele começou a falar assim, antes de 40 dias Nínive vai ser destruída, por causa do pecado de vocês. Vocês estão pecando, vocês estão praticando atos que desagradam a Deus. Deus viu Deus vai destruir essa cidade antes de 40 dias. E escuta aqui, Deus deve estar falando sério, porque por causa do pecado de vocês, Ele me mandou na barriga de um peixe. E a Bíblia diz que aquele povo, vendo aquilo, né, eu imagino que Jonas deve ter chegado até com umas algas assim,
uns pedaços, um resto de barbatana no cabelo. E aquele povo viu aquilo e falou: não, esse cara está falando sério. Esse cara deve estar... Deus mandou ele mesmo para o fundo do mar. Vamos nos arrepender aqui, senão a gente vai ser destruído. E a Bíblia conta que aquele povo, então, se vestiu de panos de saco, né, que na época era um sinal de humilhação profunda. E começou a jogar cinza sobre a sua própria cabeça e começou a orar e jejuar. E o arrependimento daquele povo foi tão grande que eles botaram até os animais para jejuar. Imagina, botar os animais para jejuar. Quantos aqui tem, por exemplo, um cachorro? Um gatinho? Você já imaginou você botar o seu cachorro para jejuar junto com você? Ó o dó, né? Que dó, que dó, que dó. E o povo lá ficou jejuando. E Deus foi e perdoou aquela cidade. Devido ao grande arrependimento daquele povo, Deus concedeu perdão para o povo daquela cidade. E a Bíblia conta que Jonas ficou irado com aquilo. Não, Deus, tu está de brincadeira comigo? Tu perdoa esses incircuncisos? É brincadeira. O Senhor não viu o que eles fizeram com Israel, não? O que eles fizeram com Jerusalém? O Senhor não viu, não? Não, Deus, estou decepcionado com o Senhor. Por que o Senhor fez isso? Não tem lógica. E a Bíblia conta que Jonas foi e se deitou ali no deserto para morrer, de desgosto, por Deus ter perdoado o povo de Nínive. E a Bíblia conta que Deus queria dar uma lição para Jonas, e Deus fez crescer, porque Jonas estava no deserto, sob o sol forte, e Deus fez crescer sobre Jonas uma boboeira, né? E aquela boboeira fez sombra sobre Jonas, e diz que Jonas se deleitou naquilo. Uma sombra no deserto é um grande deleite. Nós que estamos aqui vivendo nesse clima quase saárico, né? Essa frente fria de Palmas, né? Com saraivadas esparsas de fogo e enxofre, a gente já vê uma sombria, a gente já se deleita, né? A gente não precisa nem ar-condicionado, qualquer sombrinha já está bom. Não sendo no sol, eu principalmente, né, que sou marrom bombom, sou muito resistente ao sol, qualquer sombra eu já estou queimando, né? Imagina no sol. E diz que Jonas ali naquela sombrinha ali, ele pensou: não, aqui eu tô de boa, Deus deve estar fazendo isso para se desculpar comigo. Daí, e Jonas ficou contente com aquela boboeira. Mas a Bíblia diz que Deus mandou daí um verme para comer aquela boboeira, e aquela boboeira morreu. Daí Jonas ficou no sol de novo. E Jonas ficou irado de novo. Aí Jonas: não, que isso? Não, primeiro Deus não destrói Nínive, agora ele mata minha boboeira. Tá doido? Não, Deus tá de brincadeira comigo. Deus está querendo me enganar. E a Bíblia conta que Deus chegou assim para Jonas e: Jonas, por que você está assim? Por que você está tão irado? Não, o Senhor matou minha boboeira ali, que está me fazendo sombra. Jonas, você teve... A Bíblia diz, né? Deus falou para Jonas: você teve uma pena de um pé de abóbora que você não plantou, você não regou, você não teve trabalho nenhum para fazer crescer. E você não quer que eu tenha pena de um povo que eu criei, que eu vi crescer, que eu cuidei? Você quer que eu haja sem misericórdia nenhuma? E a Bíblia termina o livro de Jonas aí. A gente não sabe qual foi a reação de Jonas com aquela lição de Deus, mas eu creio que Jonas deve ter ficado muito constrangido com aquela lição de Deus. E essa história de Jonas, ela é de certa forma significativa para a gente. Quantas vezes nós agimos como Jonas? Jonas agiu de maneira obstinada. Jonas foi um cabeça dura.
Jonas só foi cumprir a vontade de Deus quando já não tinha jeito. E quantas vezes nós somos cabeças duras e nós desobedecemos a Deus conscientemente? Quantas vezes nós pensamos assim, não, Deus, esse pecado tu sabe, Senhor, esse pecado eu não dou conta de largar dele. Na verdade não é porque você não dá conta, na verdade muitas vezes é porque você não quer mesmo. Na grande maioria das vezes. Isso eu falo olhando para mim. Quantas vezes nós pecamos porque nós damos as costas para a palavra de Deus, para os mandamentos de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes nós mentimos na nossa vida secular? Nós agimos de forma indecente? Quantas vezes nós agimos de maneira a lograr o nosso próximo? Quem trabalha com cliente, às vezes, vende um produto mais caro do que ele realmente vale, para ganhar dinheiro às custas da ignorância do cliente. E isso para nem falar dos pecados relacionados à sensualidade. Quantas vezes nós agimos de maneira dolosa para com os nossos patrões? Nós enganamos os nossos patrões nos nossos serviços. Roubamos coisas do escritório, né? Canetinha, papel, imprimimos coisinhas às custas do nosso patrão, né? E nós sabemos que está errado, mas nós fazemos. Quantas vezes a gente tem agido como Jonas? A gente sabe o que Deus quer de nós, mas a gente não quer cumprir. E às vezes a gente até se refugia por trás daquela velha desculpa gospel, né? O bem que eu quero fazer, se eu não faço. Tá, muitas vezes a gente não consegue fazer o bem, realmente. Mas quantas vezes a gente não quer fazer o bem? Eu não estou falando daqueles que querem fazer o bem, mas não conseguem. Eu estou falando daqueles que não querem fazer o bem. E Deus me confrontou esses dias com essa palavra, e Deus me falava assim, quantas vezes eu já te mandei fazer as coisas e você não quis, e você se refugiou atrás da minha misericórdia, achando que eu teria pena quando você fosse frontalmente rebelde. E eu olho isso assim, eu comecei a reparar assim, quanta coisa na minha vida que está errada, que eu preciso mudar, que eu estou magoando o coração de Deus. Assim como Jonas deve ter magoado grandemente o coração de Deus, com aquela desobediência. Jonas praticamente desprezou a vontade de Deus. Jonas, ele pensou que ele estava sendo um herói para o povo dele. Não, eu vou matar os inimigos do meu povo. Eu vou livrar o meu povo daqueles sarnento. E a gente olha para Jonas e a gente vê também Jonas, ele desobedeceu ao chamado de Deus para pregar. E quantas vezes nós desobedecemos a esse chamado? Quantas vezes nós não levamos a palavra de Deus àqueles que Deus nos comissionou para levar a palavra dele? Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse assim, ide pregar o evangelho a toda criatura, e sereis minhas testemunhas. Não lembro do resto, mas está no final de Mateus. E nós não obedecemos esse chamado de Deus. Eu acho que já se tornou até um clichê evangélico falar assim, quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? Né? Acho que todo ano a gente ouve isso. Todo ano, todo semestre a gente ouve isso. Mas a gente nunca
toma a iniciativa de pregar o Evangelho. A gente age como Jonas. A gente quer que... Jonas, ele não queria que as bênçãos de Deus fossem espalhadas para os outros povos. Jonas queria que as bênçãos de Deus ficassem só no povo de Israel. E Deus, ele quer que a sua palavra seja espalhada por toda a terra. Diferente do que muita gente pensa, Deus não quer a morte do ímpio. A Bíblia fala em Ezequiel que Deus não quer a morte do ímpio, mas Deus quer que o ímpio ouça a palavra e se converta. Se não me engano, em 1 Pedro fala assim, ó, que Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade e se salvem. Mas para que esses outros venham ao conhecimento da verdade, nós precisamos cumprir o nosso ID. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus nos comissionou para fazer. E eu fico olhando essa história de Jonas, e eu me ponho no lugar de Jonas, e eu falo assim, ó Deus, quantas vezes eu tenho sido cabeça dura contigo? Quantas vezes eu tenho pecado? Quantas vezes eu tenho feito as coisas na maior cara de pau? Eu tenho te deixado de lado, Deus. Eu tenho te botado num cantinho da minha vida. E eu não tenho prestado atenção à tua vontade. Jesus falou assim, ó, vocês estão me pedindo um sinal, mas o sinal que vocês vão ter é o mesmo sinal do profeta Jonas. Deus, ele olha para a terra e ele vê um povo que muitas vezes peca sem nem ao menos tomar ciência de Deus. Ah, Deus, não estou nem aí com ele. E Deus vê o pecado das pessoas e Deus, como Deus é um Deus justo, Deus precisa trazer o castigo. Deus precisa trazer a punição pelo pecado. Se Deus não trouxer a punição pelo pecado, ele deixa de ser justo. Mas Deus também é bom. E porque Deus é bom, Ele dá a chance de nós nos arrependermos. Ele dá a chance de nós pedirmos perdão e sermos perdoados por Deus, e de nós sermos feitos filhos de Deus. E Jesus foi mandado por Deus a essa terra, com a pregação mais ou menos idêntica de Jonas. Olha, por causa do pecado de vocês, um dia Deus vai vir e vai trazer julgamento sobre essa terra. Vocês que estão pecando, vocês que estão rebeldes à vontade de Deus, Deus precisa punir o pecado. Não é um mero capricho de Deus. Deus precisa punir o pecado, porque Deus é justo. E olha, Deus deve estar falando sério, porque por causa do pecado de vocês, Deus vai me mandar por 3 dias para debaixo da terra, e no 3º dia eu vou ressuscitar. Que hoje, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, amém? Eu queria que você olhasse para o seu coração nesse momento. E você comece a pensar em tudo aquilo que você tem feito conscientemente, que desagrada a Deus. Todas as coisas que você tem feito sem se importar qual é a vontade de Deus para você. Pai amado, nessa noite, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor.
nós reconhecemos que muitas vezes nós temos pecado contra Ti, Senhor, sem se importar com o que o Senhor acha, com o que o Senhor pensa, Pai. Pai, quantas vezes nós temos magoado o Teu coração, Senhor. Quantas vezes nós temos sido, ó Pai, filhos mimados, Senhor Deus, que tem agido contra a Tua palavra, Senhor, e tem dado mau testemunho ao mundo. Nessa noite, ó Pai, nós Te pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, ó Pai, pela nossa desobediência a Ti, Senhor. Perdoa as nossas vidas, ó Pai. Muda o nosso coração, ó Pai. Nos faz obedientes a Ti, Senhor. Que a Tua palavra esteja no centro dos nossos corações. Que a Tua vontade seja o centro das nossas vidas, ó Pai. Nos faz filhos exemplares, ó Pai do Senhor. Nós não queremos, ó Pai, pecar, Senhor Jesus, mais por vontade própria. Se nós pecarmos, ó Pai, que seja por acidente, mas que nós não pequemos mais por vontade própria, Senhor. Que a nossa vontade seja a Tua vontade, Senhor. Que o nosso querer seja o Teu querer, ó Pai. Que a nossa vida seja a Tua vida, Senhor. Eu vou ficar aqui, Ó Pai amado, perto de Você. Pois não há lugar melhor para me esconder. Os caminhos de pureza, os caminhos de beleza, descobri onde Te encontrar, descobri onde Te encontrar. eu queria que você que Deus falou contigo com essa pregação, você que se sentiu identificado com essa pregação, viesse aqui na frente, amém? Para nós estarmos orando por você essa noite, amém? Você que quer uma vida mais santa, uma vida segundo a vontade de Deus, amém? O pessoal da intercessão pode estar vindo aqui na frente, amém? Eu vou ficar aqui, perto de Você, pois não há lugar melhor para me esconder. Vamos orar. Você que está sentado aí, estende a mão para cá. Vamos orar aqui por esses jovens que estão aqui. A mensagem de Jonas, ela é muito interessante, porque ela atinge um povo de uma cidade inteira. E a gente olha para Goiânia e vê Goiânia sofrer com suicídio de jovens, pessoas se drogando. E nós, como povo de Deus, às vezes temos feito como Jonas, ficado apenas dentro do seu mundinho e achando que as pessoas não precisam de Jesus. Mas nós precisamos, porque a palavra de Deus diz que Deus te ungiu para libertar os cativos. Outra coisa muito legal que a gente aprende com a vida de Jonas é quando a gente lê o Pai Nosso, né? Foi feita a vontade de Deus e não a de Jonas. E muitas vezes nas nossas vidas
precisa ser feita a vontade do Pai e não a nossa. E uma comparação que o Diel fez muito legal. A vida de Jonas se parece muito com a vida de Jesus. Jesus fez a vontade do Pai e não a dele. Porque se ele tivesse feito a vontade dele, ele não teria morrido naquela cruz. E Jonas não fez a sua vontade, mas fez a vontade do Pai, que era pregar para aquela cidade ser salva. Então vamos estar orando. Senhor, muito obrigado por esses jovens que foram corajosos de entender aquela mensagem que Jonas entendeu. Que na vida deles não seja feita a vontade deles, mas a vontade do Senhor. Que eles possam proclamar o Teu Evangelho, que eles possam viver o Seu Evangelho. E que uma cidade, uma geração seja marcada pela vida desses jovens, pela palavra que sair da boca deles, pela mensagem que eles ministrarem a outros jovens. Senhor, esteja conosco em todo o tempo. É a Tua promessa do Senhor, vai estar conosco até a consumação. Nós estamos ansiando de esperar que a Sua volta seja logo, para nos levar para o céu, porque está muito difícil viver aqui. Os dias estão ficando realmente, como a Tua palavra diz, cada dia pior. Mas nós clamamos ao Senhor, que o Senhor possa nos envolver nos Teus braços, cuidar da gente, até Jesus voltar, Pai. Nós Te agradecemos pela vida, pela ministração da Tua palavra, por um jovem que aceitou o desafio de estar aqui ministrando e foi abençoado e nos abençoou, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu ando pra trás quando não te vejo. 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 Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.